Vamos para o nosso primeiro vídeo, que é a situação infeliz que aconteceu recentemente do caso da agressão sexual coletiva, tragédia. O pai desse indivíduo está ameaçando pessoas ainda para melhorar, mas vamos entender o que aconteceu nesse caso. Eu acho que é bem necessário que essa história seja repercutida para que a gente possa trazer pautas que são necessárias e importantes para a sociedade hoje em dia. Essas coisas têm que parar de passar despercebidas. A gente tem que parar de só deixar acontecer. Tá passando muito do limite mesmo. Oi, invasor. Como é que você tá? Como é que estão as coisas? Como é que foi o dia? Eu vi que você lançou música nova. Ainda não comentei, não vi, mas eu vi que você lançou. Parabéns pela nova música, tá? Você mandou logo, eu vejo assim que eu fizer esse vídeo aqui. Aí a gente vai pra tua música. De estudo coletivo numa das regiões mais ricas do Rio de Janeiro. 5 jovens, um apartamento na Zona Sul e uma câmera de elevador que registrou gargalhadas dos envolvidos logo. Esses imbecis ainda estavam rindo depois do ocorrido. Golpes, pancadas e coisas que a gente nem pode descrever no YouTube. Eles estavam rindo Após esse crime brutal. A vítima, de apenas 17 anos, foi atraída por um amigo e o que aconteceu lá dentro chocou até os investigadores mais experientes. Após a repercussão, outras vítimas se manifestaram, indicando que essa não é a primeira vez que esses malditos cometem esse tipo de crime. A gente vai entender essa história no vídeo de hoje. Sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. Bom, esse é um daqueles casos bem chocantes, né? Que mostra como que tem gente que acha que pode fazer o que quiser, né? Às vezes, sei lá, por conta de ter uma condição financeira melhor, né? Achar que ainda... Detalhe, o pai do envolvido, de um dos envolvidos, trabalha na área de direitos humanos, na Secretaria de Direitos Humanos, e é quem tá ameaçando pessoas. Eu vou deixar bem claro isso, tá? Não sei qual que é o nome dele, também não deveria pôr nome dele, mas saíram notícias. Se vocês procurarem depois, vocês vão ver. Ainda pode sair impune. Só que dessa vez, após um mês de investigação, finalmente os responsáveis estão respondendo pelo ato criminoso, tá? E os playboys de Copacabana parecem que não terão uma vida fácil, tendo que passar ali algum tempinho na cadeia por conta desse possível estupro contra uma adolescente de 17 anos. Pelo menos toda essa exposição, né, desse caso aí do Rio de Janeiro pode ter servido para a polícia descobrir que esse grupo de Olha esse ser humano sorrindo. jovens pode ter feito ainda mais vítimas durante os seus anos aí de escola e amizade. 5 rapazes prepararam uma armadilha cruel. Além do abuso, a jovem sofreu agressões, levou chutes e socos. 4 estupradores, os maiores de idade, estão presos. O menor de idade, ex-namorado dela, considerado o mentor do ataque, foi apreendido. Esse caso aconteceu O na menor noite de 31. de idade é o mentor. Olha que ideia. De janeiro, num apartamento na rua Ministro Viveiros de Castro, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro. De acordo com a moça aí de 17 anos, ela foi convidada pelo adolescente, que era um colega de escola com quem ela já tinha até se relacionado entre 2023 e 2024, para ir até o apartamento de um amigo dele. Ele teria pedido que ela levasse uma amiga, mas como não conseguiu, acabou indo sozinha. Segundo ela, desde quando terminaram ali em 2024, eles não tinham mais... Cara, que excelente que ela não conseguiu levar uma amiga, né? Cara, imagina. Nossa, ia ser pior ainda. Saído assim para um encontro. Chegando ao prédio, ela encontrou com um jovem que também tem 17 anos na portaria, subiu até o apartamento. No elevador, o rapaz teria avisado que alguns amigos estariam no local, né, insinuando que fariam algo diferente, o que ela diz ter recusado. Já no apartamento, ela afirmou ter sido levada para um quarto. Lá começou a ter uma relação sexual com esse rapaz, porém não passou muito tempo e os outros 4 rapazes teriam entrado ali no cômodo do nada, né? Isso já é complicadíssimo, né? E eu não sei se ela já nesse momento conseguiria sair dali. Aí é um pouco complicado, porque ela inicialmente
Não, tipo, eu não vou entrar nesse mérito, mas inicialmente ela entrou em relação com aquele rapaz, o primeiro rapaz. Isso aí, infelizmente, ela já. A melhor solução seria não ter ido. É a única solução. Né? Mas ao que tudo indica, parece que não, né? Porque esses rapazes já estavam ali sob essa pressão aí com a menina, né? Quando chegaram, né, eles já teriam começado a fazer alguns comentários, e segundo o relato ali, um deles chegou a tocá-la sem consentimento. A moça contou que após a insistência do adolescente que ela estava ficando, após insistência, né, após uma livre e espontânea pressão, né, ela acabou então concordando apenas que os amigos permanecessem ali no quarto com a condição de que não tocassem. Não, cara, não, mano, não dá pra concordar. Ai, velho. Segura minha mão aqui, PMzinho. Segura minha mão, tá? Segura minha mão. Oi, Platinador. Hoje você vai assistir vídeos que falaram pra tu ver live passada, correto? Teve vídeo que ficou faltando? Me lembra, por favor, Platinador. Eu não sei o que ficou faltando de fazer na live passada. Nela. Olha só, você vê o nível já de bizarrice. E segundo ela, foi nesse momento então que outros jovens, já todos maiores de idade, teriam tirado a roupa e passado a beijá-la, a palpá-la, e aí começado então esse crime. Nossa. Ela conta que foi com o menor para o quarto onde começaram a namorar. Neste momento, os 4 réus, Vitor Hugo, Matheus, João Gabriel e Bruno, invadiram o cômodo. Segundo a menina, o menor tentou convencê-la a ter relações com os amigos dele. Ela afirma que negou o tempo todo. Os estupradores trancaram a porta e imobilizaram a garota. A partir dali, durante 1 hora, os 5 se revezaram sobre o corpo da menina, acompanhado de uma sessão de tortura com muitas agressões. A vítima afirmou que foi forçada a praticar sexo oral e que sofreu ali penetração por parte dos 5 jovens. Disse ainda que levou tapas, socos e um chute na região abdominal. Eu sei que o que eu tô mostrando aqui pra vocês, na verdade eu não adivinho estar relatando, é muito pesado. Mas vocês não estão vendo nada que não tenha passado na TV, que não esteja na internet, que não esteja circulando por aí. E por que é tão importante a gente relatar isso? Porque tem vários casos acobertados, tranquilamente inocentados, passados para frente de coisas contra mulheres atualmente. Eu fico horrorizada de saber o quanto que pessoas como esses indivíduos objetificam mulheres a nível de ser trend, ser brincadeira. O cara colocar no TikTok que está malhando para caso a moça se negue a casar com ele. Tipo, a trend é o cara tá treinando métodos de luta, imobilização e de pancada para caso a moça que ele vá pedir em casamento diga não. Isso é uma trend que estão rindo a respeito. Cara, o movimento de pessoas, de homens revoltados com mulheres e objetificando mulheres e querendo destruir a vida das mulheres como eles tivessem direito disso, é uma das coisas mais perturbadoras que nós estamos enfrentando no momento atual. Esses casos estão subindo muito, esse problema está aumentando muito e muito pouco está sendo feito. Não só é um crime, como todas as tentativas de ajudar pessoas nessas situações normalmente são relevadas. Sabe o que acontece? Essa mulher, ela vai na justiça, ela vai na polícia, ela vai na delegacia, ela abre um BO, depois abre outro BO, depois abre uma medida de restrição, essa medida de restrição é quebrada e o cara vai preso, mas aí ele cumpre pouco tempo, ele sai da cadeia com esse pouco tempo, vai lá e comete o crime. Nada separa esses caras da ideia de acabar com a vida dessas mulheres. Nada segura esse tipo de pessoa. Mas aí, o que você sugere, então, que seja feito? Que a prisão não seja temporária. Que a prisão não seja mínima. Se a partir do momento o cara tem alguma coisa mínima denunciada contra ele, ele tem que ficar distante da mulher. E se ele chegar perto, se ele mandar mensagem, se ele mandar qualquer coisa que quebre isso, que o cara já fique preso, considerado como um
suspeito a cometer feminicídio. Porque se isso não for levado a sério, a polícia só vai ter direito de agir quando o crime já for cometido. E no Brasil parece que só funciona assim. Não, vamos esperar ela Vamos esperar acabarem com a vida dela. Aí a gente mexe uns palitos aqui para fazer investigação. Quando o crime acabar, a gente começa. Não dá para ser assim. Não dá para viver assim. Literalmente. Não dá para viver. Cara, vocês têm noção de que eu tenho que andar na rua e me preocupar se um senhor estranho tá me olhando ou não? Vocês têm noção de que um dos feminicídios já foi causado porque uma moça, o que eu vou contar aqui é real, tá? É um caso real. Um cara foi demitido numa empresa de telemarketing. A moça acompanhou ele até a saída, porque era parte do que ela precisava fazer. Quando ela deixou esse cara do lado de fora da empresa, depois de ele ser demitido, ela apertou a mão dele e desejou boa sorte para ele. E apenas isso fez com que um cara criasse uma história completamente absurda na cabeça dele de que aquela mulher tinha sentimentos por ele. Quando ela não correspondeu e ela falou que ela não correspondia a esses sentimentos, ele ficou cismado, ele perseguiu. Isso foi escalando e escalando e ele começou a ameaçar. Ela foi na delegacia, não levaram a sério. Levou 1 ano com ele ameaçando e perseguindo. Ela foi na delegacia de novo. Criaram a medida restritiva. Ele passou dessa medida, foi preso por 4 meses. Na hora que ele saiu, ele se planejou e acabou com a vida dela. E aí ele foi realmente preso. Porque ela apertou a mão dele e desejou boa sorte. Vocês estão entendendo que não dá pra relevar? Deixaram o cara 4 meses. Ele voltou mais puto, achou onde é que ela morava, foi lá, cometeu o crime em 2 minutos, saiu pela janela. E foi pra polícia ainda se entregar. Em determinado momento, disse ter até tentado sair do quarto, mas não conseguiu. Foi impedida por esses rapazes, né? Por esses criminosos, esses bandidos. A partir do momento que esse cara falou, vem pra cá que eu tô com 2 amigos e a gente vai tentar fazer algo diferente. Não. Se ele tá acompanhado de mais 2 caras, a chance desses caras poderem ter total controle sobre você é altíssima. Você não é exatamente uma pessoa vulnerável, mas você tá em menor número. Você tá em desvantagem, você já tinha terminado com esse menino, você já não estava saindo com esse menino por algum motivo. A melhor saída era não ir. Mas sabemos que não tem como voltar atrás, que não tem como prever que uma pessoa vai cometer crime, não tem como saber o que vai acontecer. Mas se protejam, se defendam, pense no pior, porque pode acontecer. Malditos, né? Por aproximadamente ali 1 hora, os 5 se revezaram aí nas agressões sexuais e físicas. O roxo preto e muitas partes pretas. Eu falei, eu fiquei apavorada. Aí quando ela, relatou a quantidade de pessoas, eu entendi. Da costela dela, quase próxima axila, até a coxa dela, eu nunca tinha visto marcas daquele tipo. E se desesperou Pelo ao amor ouvir de Deus, o relato cara. da filha. Ela pediu pra ir embora. Ela não queria ficar mais. Ela pediu pra parar dezenas de vezes. E quando ela pedia pra parar, foi aí que ela apanhou. Eles subiram em cima da cama e chutaram ela até ela cair da cama. E continuaram chutando a minha filha. Depois desses momentos angustiantes, né, com 5 homens, a jovem deixou o prédio ainda abalada, enviou uma mensagem. E esses bostas saíram pelo elevador rindo. Cara, entendam, eu tô com vocês, tá? Se vocês estão se sentindo mal, eu tô me sentindo mal também. Não tem, se você não sente, é que é a minha preocupação. Ao irmão dizendo que acreditava ter sido estuprada. Pouco depois contou tudo o que havia acontecido para a avó, que apoiou ela, ajudou ela a ir até a delegacia para registrar a ocorrência, e ainda bem, né, que ela não ficou em silêncio, né, como infelizmente acaba acontecendo em muitos. Não, tudo bem, Vê. O próximo vídeo vai ser bem mais tranquilo, tá?
Os casos quando as vítimas acabam dominadas pela vergonha ou pela pressão para não denunciar esse tipo de crime. Com um relato da adolescente formalizado, as autoridades então deram início às investigações para tentar entender o que tinha acontecido naquela noite. Durante a investigação, a polícia teve acesso às imagens das câmeras de segurança do prédio. Os registros mostram primeiro a chegada dos jovens ao apartamento, algum tempo depois a entrada da adolescente acompanhada então pelo menor suspeito aí. As imagens... Você minha vida quando acabar? Sim, sem problema. Desculpa, tá? Tem total liberdade de não assistir. Pra mim também é complicado, mas eu tô... Também registra o momento em que a jovem deixa o imóvel e segue em direção ao elevador. Segundo o relatório, após acompanhá-la até a saída do prédio, o rapaz retorna ao apartamento, faz alguns gestos que os investigadores descreveram como uma espécie de comemoração. Já o exame de corpo... Cara, ainda me mandam uma mãe de alguém teve que chorar porque a nossa hoje tá chorando é mais. O delito realizado na adolescente confirmou a presença de lesões compatíveis com violência física. De acordo com a perícia, foram identificados ali infiltrado hemorrágico e escoriações na região genital, além da presença de sangue ali no canal vaginal. O laudo também apontou 3 grupos de equimoses, né, que são aquelas manchas roxas que aparecem na pele quando pequenos vasos... O PMzinho, tema sensível, mas igual eu tô falando pra vocês, eu tô me esforçando porque eu acho necessário que a gente aborde temas assim. Vasos sanguíneos se rompem nas regiões ali das costas e dos glúteos, ou seja, infelizmente, os sinais indicavam que a jovem havia sido agredida fisicamente. Os testes rápidos realizados também deram resultado positivo e materiais foram coletados para exames genéticos e análise de DNA. Com base nesses elementos, os investigadores passaram a tratar o caso como um estupro coletivo e a polícia então iniciou a busca pelos possíveis envolvidos no crime. Depois de alguns dias foragidos, na semana passada, esses marginais, esses bandidos aí, eles perceberam que não tinham mais saída e acabaram se entregando às autoridades. Bruno Felipe dos Santos Alegrete, Vitor Hugo Oliveira Simonim, dono do apartamento onde tudo teria acontecido, João Gabriel Xavier Bertô e Matheus Vericíssimo Zoel Martins, todos com idades entre 18 e 19 anos, eles se tornaram réus e a justiça decidiu manter a prisão deles. Já o menor de idade, apontado como quem teria articulado a situação, ele foi apreendido e encaminhado ao Departamento Geral de Ações Socioeducativas, o DEGASE, o órgão do governo do estado responsável pelas medidas socioeducativas aplicadas a menores, né? Lá foi decretada então essa internação provisória. É aquele tipo de situação... Esse negócio pra menor aqui me pega demais, porque é pessoa com 16, 17 anos fazendo o que bem entende e sofrendo internação. Isso não... Uma pessoa dessa, ela sabe muito bem o que ela tá fazendo. Ela tem muita noção do que ela tá fazendo. E o pior, ela tem noção de que o sistema brasileiro isenta ela disso. Que sempre gera debate, né? Principalmente quando o principal envolvido, né, ainda é menor de idade. Nessas horas, muita gente volta a discutir temas como redução da maioridade penal e até que ponto o sistema atual... Claro! Vamos lá, gente. Vamos pensar aqui. Olha o que esse menino fez. Olha como é que ele pensou. Mano, o menino é considerado um mandante dessa coisa. Como que você me fala que ele não é o responsável principal? Como que a pena dele é menor? Como que não dá nada pra ele? Vocês estão malucos? Consegue lidar com esses casos aí mais graves. O menor foi apreendido e está no Departamento Geral de Ações Socioeducativas, o DEGASE. As defesas de Vitor... O outro problema lá do caso Orelha, que o moleque, ele também foi detido, internado, não sei o quê, porque ele era menor. Vocês acham mesmo que isso tá funcionando? Hugo Oliveira Simonim, Matheus Martins, Bruno Alegrete e João Gabriel Xavier Bertô negam a participação dos... O sorriso desse menino tá me incomodando tanto. Os 4 no estupro e que a inocência deles vai ser provada no curso do processo. Já a defesa do menor também nega e disse que os jovens... Não, ninguém fez nada, ninguém tava lá, não tem gravação dele sorrindo, não tem gravação dele zoando. Não tem WhatsApp deles falando com ela. Não, é todo mundo inocente. Ninguém tava lá, ninguém fez nada. Quem que tava lá com a menina então? Como é que ela apareceu do jeito que ela tava então? Da onde que saiu tudo?
se apresentou espontaneamente às autoridades, estão de demonstrando sacanagem. sua total disposição em colaborar com a justiça para o esclarecimento da verdade. A reportagem do Fantástico, né, que foi ao ar nesse último domingo, revela coisas ainda mais absurdas sobre esse caso. Por exemplo, o menor de idade ele continuou indo nas aulas do Pelo colégio amor de Pedro II Deus. após o crime. E segundo a família, passou a rondar a irmã mais nova da vítima, que tinha tem 12 anos de idade, né, e ameaçava caso essa irmã mais velha, né, ficasse falando sobre o caso, né, sobre o que tinha acontecido no apartamento. Porque depois do estupro, frequentou a escola normalmente e começou a perseguir a irmã dela, de 12 anos. Ele estava rondando ela, mostrando para minha filha de 17 que se ela abrisse o bico, a minha pequena estava na mira. A gente percebeu que esse adolescente, que era o mentor desse grupo, ele que possuía a confiança das vítimas. Depois de toda a repercussão do caso, mais meninas que conheciam o grupo desses delinquentes aí começaram a se identificar com o que tinha acontecido com a jovem, né, com o que a jovem sofreu nas mãos deles. Então aí mais vítimas dessa gangue, né, começaram a aparecer e a Mano, os caras vão querer mesmo tentar falar que não foram eles? Eu tô raciocinando essa ideia aí. Sério? É sério? o que elas passaram nas mãos desses garotos aí. E normalmente, né, os malditos usavam sempre o mesmo modus operandi. Um deles chamava uma garota para o apartamento, lá surgiam então os amigos, né, para agirem e praticarem o crime. Teve um caso aí de 3 anos atrás que veio à tona, né, o que mostra, né, que sabe lá quanto tempo esses arrombados aí não agiam desse jeito. Quantas vítimas mais aí será que caíram nas mãos deles? O estupro coletivo que aconteceu aqui em Copacabana e foi denunciado na delegacia revelou que alguns jovens do mesmo grupo, de forma individual ou em conjunto, já agiam impunemente há mais tempo. Já haviam feito outras vítimas, todas menores. E, segundo a polícia, o crime era executado sempre do mesmo modo. Convidavam uma menina para o apartamento, planejavam uma emboscada com amigos e começavam uma sucessão de horrores e de crueldades. Foi um choque muito grande saber que eu passei quase 3 anos olhando a minha filha sem nem cogitar que algo parecido tivesse acontecido com ela. Ela me chamou, pediu para conversar e disse que tanta gravação para poder mostrar, ele tinha falado no condomínio, que não sei o quê. E aí, de repente, tudo sumiu, nada estava claro, nada estava evidente. O menino ainda teve coragem de mentir no tribunal de que ele não tinha ido para a praia, o horário que ele tinha ido para a praia. A própria menina que estava com ele desmentiu ele, não, saiu tudo torto, mas esse pessoal tem dinheiro pra cacete, aí eles enrolam o máximo que dá. há 3 anos atrás tinha acontecido a mesma coisa com ela. A filha dela, estuprada pelo mesmo grupo em 2023, só tinha 14 anos. Ela falou que também foi vítima de 2 deles, pelo menos 2 deles. E tinha um terceiro que era maior. Eu só ouvi isso. Eu não tive estômago. Eram moleques achando que aquilo ali, que o prazer deles era mais importante do que o trauma delas. Uma outra vítima falou com a reportagem e disse que sofreu um abuso pelas mãos do Vitor, que aliás é filho de um ex-subsecretário de Direitos Humanos do estado do Rio de Janeiro. Ex-subsecretário, eita, Janeiro, né? mas... Olha só que ironia, digo ex, inclusive porque o seu pai foi exonerado do cargo após essa repercussão. Pelo menos alguma coisa. E também, quando foi se entregar à polícia, foi com uma camiseta com a frase escrita ali em inglês, né? Escrito "não se arrependa de nada", né? O pessoal comentou aí sobre isso, viu isso como uma maneira... Teve essa porra com a blusa falando, tipo, tá tudo bem. Ali de deboche em relação a toda essa situação, porque esses filhos da puta aí, eles acreditam de fato que não vão sofrer consequências por esse tipo de crime, né? Segundo ela, foi abusada por Vitor Hugo, seu colega no colégio Pedro II, um dos jovens presos pelo estupro coletivo. A menina tinha 17 anos e os dois estavam se beijando numa festa. Aí ele... Teve uma hora que ele pediu pra eu praticar sexo oral nele. Eu falei que eu não ia fazer aquilo, muito menos ali. Enquanto a gente se beijava, ele começou a tentar empurrar a minha cabeça pra baixo. E eu falei, Vitor, eu não vou fazer isso aqui. E aí nisso ele continuou. Minhas pernas me cederam, eu caí, ele começou a
forçar um sexo oral nele. Ele continuava forçando minha cabeça. Quando eu consegui finalmente levantar do chão, que eu tive força para levantar do chão, apareceu um segurança. E foi quando eu consegui voltar pra festa. Eu acho que foi só quando o caso estourou que eu vi, eu falei, tá, realmente aquilo ali foi realmente um estupro e eu preciso realmente falar sobre isso. A reportagem também exibiu aí Nossa, velho, não se cala. Se um bagulho desse acontece, denuncia. Faz um boletim de ocorrência, tem uma denúncia. Eu sei que eu falei que a justiça não age muito, mas nesse caso o cara ter antecedente era fatorial para isso. O cara já ter um boletim contra ele já endossava um pouco mais, já tornava o argumento da pessoa mais forte, já levava ele a ser mais suspeito, pelo menos. uma cena que Eu também tô tentando não falar palavrão, mas tô perdendo a paciência. Eu te entendo. Você não queria estar no meu lugar, onde eu estou ao vivo. Você pode até colocar o palavrão no comentário, eu não posso. ajuda a entender o Não clima posso entre falar. os rapazes Não depois do posso que falar o que aconteceu. eu penso. As imagens mostram um momento no elevador em que eles aparecem conversando, tirando onda sobre a situação, como se nada de grave, né, tivesse acontecido. Segundo a matéria, o grupo demonstrava uma postura de total deboche, rindo, comentando entre si Não. sobre o que tinha acabado de acontecer, né? A mãe de alguém teve que chorar, porque nossa mãe hoje... Essas imagens são chocantes. Faltam até palavras e adjetivos para narrar o que representa esse tipo de conduta. O que mais me emputeceu da cara aqui, o que mais me deixou estressada foi os caras querer alegar inocência. Falar que não. Aí, nossa senhora. A situação é bem lamentável, né? Dá uma revolta enorme de acompanhar uma história dessas. Dá vontade de pegar esses arrombados aí e arrebentar na porrada. Dá vontade, com certeza, né? Enfim, o Colégio Pedro II, que é uma instituição bastante tradicional ali na região, divulgou uma nota informando que medidas estão sendo tomadas e que os alunos envolvidos que ainda estudavam na escola foram afastados após as denúncias. Vale lembrar também que uma das vítimas afirmou acreditar que houve certa omissão por parte da escola para que situações como essa acontecessem. Segundo ela, os rapazes já demonstravam comportamentos problemáticos há algum tempo e mesmo assim nenhuma atitude mais firme teria sido tomada antes. Eu sei que o colégio ele já sabia que eles não eram pessoas muito boas, porque eles já tiveram inúmeras suspensões, advertências, afastamento, troca de turno. Eu acho que todo mundo já imaginava em algum momento. Era só uma questão de quando ia acontecer. O Colégio A questão é que já estava acontecendo. Pedro II informou por nota que todas as denúncias são acolhidas e adotadas as medidas cabíveis. Sobre o estupro coletivo, o colégio informou que abriu um processo disciplinar que poderá resultar no desligamento compulsório Poderá culminar no dos desligamento? envolvidos. Já as defesas aí dos 5 envolvidos negam as acusações, afirmam que pretendem provar a inocência deles ao longo do processo. Vale lembrar que, ao que tudo indica, todos eles são de famílias com boas condições financeiras, o que significa ali, né, acesso a advogado. Vai provar a inocência deles. Inocência. Experientes e toda a estrutura jurídica possível para se defenderem. Em caso assim, muita gente também fica um pouco preocupado sobre influência, poder, né? Como no caso que a gente viu lá do cachorro orelha, né? Em que as famílias dos meninos já tinham um certo poder e influência, e isso acabou afetando, inclusive, as investigações. Mesmo assim, né? É o que a maioria espera, que a justiça realmente cumpra o seu papel, né? Caso tudo seja comprovado no processo, que os responsáveis sejam devidamente punidos, né, que passem bons anos na cadeia, inclusive esse menor de idade aí, né, o que infelizmente a gente já sabe que não vai acontecer, porque se ele for, né, de certa maneira condenado agora, ele tem 17, na hora que faz 18 ele está fora. Então é um negócio ridículo, né? Ridículo, como se alguns meses que antecedem a maioridade ali, a mentalidade deixassem ele completamente lúcido, fosse diferente, por conta de alguns meses ali que antecede o aniversário desse filho da puta, né? Então é um negócio que pra mim não faz. Chega, não adivinho, desculpa cortar a sua linha de raciocínio, mas cara, não dá mais. Não, chega da gente ouvir isso. Eu sei, assim, sei que precisa, mas ao mesmo tempo eu segurei demais pra conseguir assistir esse vídeo, cara. Você não tem ideia do quanto que foi difícil assistir esse vídeo, mano. Isso é patético, é absurdo, Nossa, eu queria que nessa hora eu acho que é válido alguém fazer alguma coisa por fora. Porque quando passa
da humanidade, quando se torna desumano, eu acho que é válido tratar como desumano. Se você quer ser um animal, se você quer ser um demônio, então a gente te trata como animal, como demônio. Aí a tratativa é diferente. Porque isso aqui não se resolve prendendo, nem prendendo. Sabe quem resolve? Os presos. O pessoal lá na cadeia fica sabendo, foi você, né? Foi você. Vamos ali. Eu e tu. Chega mais. Vamos conversar. E eu torço para que isso aconteça, tá? Sinto muito se alguém acha ruim, alguém discorda, pode discordar, fica à vontade, mas eu, nesse momento, eu lavo minhas mãos e falo, torço para que aconteça.